Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação dos seres, os patrimônios e os meios. E nos meios de hoje, Museanders, nós vamos conversar sobre um tema muito preferido aqui entre os nossos ouvintes, clubista eu também. Vamos falar sobre educação museal nos museus universitários. E o que tudo isso aí, os meios, né, como eu disse, o que os meios todos têm a ver com a educação museal nos museus universitários. Bora lá? Então, hoje estamos aqui, quem vos fala é Marina Gouveia, e comigo temos a maravilhosa ruiva cobreada, Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Brasil! Eu nunca vou cansar de falar assim nesse microfone novo, gente. Ai, é muito legal. Como vocês estão? Em universitários, museanders universitários que sofrem em museus universitários ou não, ou que gostam de museus universitários. Vamos conversar sobre isso. Maravilhosa Marina também, perfeita, linda. Belly dancer, que eu esqueci a palavra em português. Ela tá muito gringa. Eu sou muito gringa, meu. É por isso que ninguém gosta de mim na Bahia, porque eu sou muito paulista às vezes. Mas. Como vocês estão? Vamos começar. Bora, obrigado pela parte que me toca, Belly Dancer. E também temos aqui o maravilhoso, magnífico, insuperável Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Insuperável me pegou aqui de jeito, viu? Tá complicado. Mas é isso, tamo aí, Ju. Tamo aí na atividade. Queria também aprender os inglês aí pra poder falar, se confundido com gringo. Chegar na balada falando em English, sabe? E arrasar. Gente. Inclusive, Juliana, sempre, toda vez que pudermos ressaltaremos isso. Juliana já fez curso de armênio, inclusive também na USP. Sim, exatamente. Eu não sabia dessa. Como não? Não sabia? Não sabia dessa. Garota, passado. Era meu curso favorito. Era a melhor parte da USP, era a aula de armênio. Inclusive, Lucinê, beijo pra você. Eu sei que você não ouve, mas muito obrigada. Eu sabia que você estudava letras. Era isso, não era? Eu trazia em armênio. Fiz algum... Olha, eu não sabia. Que legal. Pois é. Agora, se você perguntar alguma coisa, já não lembro mais. Mas posso tentar lembrar depois. Não vou perguntar, não. E só pra passar a palavra, eu acho que a gente tá fazendo a gente tá muito... Como é o nome? Quando a pessoa tá muito enviesada pra uma parte, né? Porque já é o segundo... Se não fosse o plantão museando, ia ser a dobradinha de educação museal que a gente ia falar aqui, né? Eu acho que o museano está muito enviesado. É a parte mais legal mesmo. Vai fazer o quê? Eu também acho. Também acho. Tá com duas educadoras aqui, vai falar. Vou fazer se bem que é legal também, conservação de papel, viu? Beijo, Marina, minha professora de conservação. Vou chamar você logo mais. Chama aí. Eu não vou. Talvez. Eu só tô esperando minhas férias pra eu chamar o pessoal da ETEC lá pro lado de turismo com a gente, pra não dar bandeira. Enfim, e quem é o nosso ilustríssimo convidado de hoje? Tá aqui fazendo a piada do vamos perguntar aos universitários. Eu adorei essa piada. Temos aqui também magnífico, maravilhoso, esplendoroso autor de vários textos, Maurício Silva. Bem-vindo. Valeu, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo aí da hora que a pessoa estiver nos ouvindo. Gostaria primeiramente de agradecer o Gustavo, Marina, a Juliana pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouco de nós, né, como profissionais de museus. E esse convite, a Marina trabalhou um tempo com a gente no MAI,
ela passou ali pela experiência, depois ela pode falar um pouco da sua perspectiva, da sua avaliação no nosso educativo. E naquele momento a Marina já tinha comentado, Mal, a gente tem um podcast, eu não gostaria de repente falar sobre algum assunto. E aí estávamos numa live e a Marina fez um comentário e eu por acaso achei que a Marina estava no MUBI, né? Mas era o outro museu. E no MUBI tá em cartaz com uma exposição da Niede Guidon. E aí eu mandei uma mensagem pra Marina, falei, ei Marina, você tá no MUBI, legal, tô a fim de ir aí levar a nossa equipe. Ela, não é o MUBI, né? É o outro. É o MUBI3. É outro museu. Bom, mas isso chegou perto, só tinha um 3 ali no meio. Mas nos conectou novamente e voltamos a falar dessa questão e sobretudo porque eu tenho ouvido bastante vocês, viu? Adorei. A gente fica feliz quando temos ouvintes e entrevistados que participam aqui. Muito legal, muito obrigada. E o momento que eu mais ouço, sabe quando é? Na academia. Eu achei que você ia falar lavando louça, sei lá, né? Ainda bem que a gente não faz muita piada aqui. Imagina a gente fazer uma piada bem, né, bem certeira no momento que ele tá subindo o supino aqui, ó. É só assim pra aguentar a academia, né, amigo Maurício? Só assim, que pelo amor de Deus. Só assim, pra não ficar ouvindo o povo gemendo ali, a gente tem que ouvir algo, né? Porque senão fica o povo lá gritando, puxando peso. E eu vou na academia por necessidade, né? Não é por nenhum desejo aí, né? De querer transformar o corpo. Porque vai passando a idade, a gente tem que se movimentar, né? Fortalecer os músculos. Mas, bom, obrigado aí pela oportunidade. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, já na edição do episódio. Eu vim aqui porque só para falar para vocês que no dia da gravação, a Ju, ela tinha passado no dentista, tomado medicamento, contando um problema com o dente, e ela já começou a gravação com dor de cabeça. E essa dor de cabeça foi piorando conforme a gravação foi indo. Então, no meio da gravação, ela não conseguiu mais estar com a gente ali, né, por conta da dor, e ela saiu, né, da gravação, avisou pra gente e saiu. E a gente meio que esqueceu de falar isso na gravação. Então, saibam que ela não vai dar tchau, ela vai continuar aqui na conversa, mas ela não vai dar tchau no final lá, porque ela saiu porque estava com dor de cabeça, tudo uma questão. Agora ela está melhor, tá tudo bem, tudo certo. E é isso. No próximo programa, talvez esteja aí, e vão ver, né, que a gente ainda vai gravar. Mas tudo certo. Beijo e fiquem aí com o episódio. Pensamos, né, em trazer essa temática e a educação museal nos museus universitários, especialmente porque isso está muito ligado não só à minha trajetória, mas a esse lugar que eu me encontro hoje. E a minha formação, e já aproveitando a deixa para falar um pouco, né, de onde eu venho, qual que é a minha formação, eu sou formado em História aqui pela USP, e depois eu acabei me envolvendo com o MAI de forma indireta, e a partir disso nunca mais saí de lá. Eu até comento assim, né? Entrei por acaso e estou preso lá há quase 20 anos. Uau, é muito tempo! É muito amigo! Tempo. É muito tempo. E aí a gente precisa... Você nem é velho! Ouvintes do Maurício não é velho! Mas eu... Denúncia de trabalho infantil. Ele começou a trabalhar com 10 anos aí, ó. Brincadeira, calma. E eu acabei entrando no MAI logo no primeiro ano da graduação. Eu entrei na História para ser professor de História. Nunca tinha tido essa pretensão de trabalhar em museus, ser arqueólogo, muito menos, né? Era algo que eu nunca tinha pensado na vida. E aí aquele movimento, você entra na universidade, você quer explorar a universidade, a vida adulta, enfim, você quer aproveitar ao máximo o que a universidade pode lhe oferecer. E aí logo no
no primeiro ano eu conheci o MAI, gostei muito do museu, acho que foi um dos primeiros museus universitários que eu visitei, e também nesse momento a USP abriu algumas bolsas de estágio, então na época eram as bolsas COSEAS, e aí eu me inscrevi e fui chamado para trabalhar no educativo. Eu fiz essa bolsa também, eu era bolsista desse programa, só que lá no Museu Paulista. Ah, que legal. Lá em 2013, foi. Então, eu também sou cria de projetos de estágio em museus universitários. Marina que entrega na idade aí. Ai, vai. Ué. Vou fazer o quê? Ô, Mal, sabe o que eu ia pedir? Explica para os museanders o que é o MAI que tem lá dentro e o que significa legal. a sigla. Uhum. Acho que a gente nunca gravou com alguém do MAI, então você está abrindo portas. Abrindo caminhos aqui. É MAI ou mãe? Mãe USP. Para alguns, enfim. Explica para os museanders o que é o MAI. São parênteses na sua fala. Uhum. O MAI, ele é um museu universitário, é um museu de arqueologia e etnologia. Ele é um dos 4 museus estatutários da universidade, junto com o Museu do Ipiranga e o Museu de Zoologia. E ele é um museu que trabalha aí, digamos, com o tripé da universidade. Ele é um departamento, né? Então, a gente, no museu, tem a área de ensino, de pesquisa e de extensão, né? E aí, com diferentes pesquisadores, trabalhando com temas da arqueologia no Brasil e fora do Brasil, com a etnologia, também com os colegas da museologia, pensando o museu e a sua relação com a sociedade, né? E estamos dentro da cidade universitária, aqui no Butantã, na cidade de São Paulo, mas ele fica, dependendo do ponto de vista, ele está no final da universidade, bem pertinho da comunidade de São Remo, ali entre o HU e o departamento de física, e é um museu assim que geralmente as pessoas que entram acabam criando uma história longa, né? Então as pessoas na graduação se envolvem com os estágios, com as bolsas e acabam seguindo diferentes linhas profissionais. O MAI tem esse caráter de formação, principalmente de arqueólogos e arqueólogas, desde longa data, agora de museólogos e museólogas, né, profissionais de museus. Então, é um museu querido, assim. Eu acho que esse trocadilho mãe, ele cabe bem. Também acho coerente, verdade. E, enfim, então, você estava comentando que você entrou no MAI pelo COSEAS, né? Que é um programa para bolsista, né? Tipo como se fosse um estágio, né? Isso. E eu acabei indo por necessidade, assim, não foi por uma escolha pensada. Então quero trabalhar no MAI. Não, eu tinha várias opções de estágio, e aí na época, se eu não me engano, poderíamos escolher se inscrever em 2 para se candidatar, e eu me candidatei ao MAI. E com isso fiz a seleção, na época, com os educadores, que era o Camilo, né, que hoje é o professor Camilo de Mello Vasconcelos, mas na época ele era educador, com a Carla Gibertoni, que é minha colega, e com a Judite Elazari, né? Nessa época eram 3 educadores. A Judite, inclusive, ela se aposentou como educadora museal. Isso é muito legal, né? Sim, é muito legal. Fica a dica, os textos dela são bem legais. Sim, e conhecer essas pessoas que, de fato, entram na área e se aposentam, né? Dedicam décadas da vida para o campo e tem essa oportunidade de também se aposentar, né? Geralmente, a nossa área tem uma rotatividade muito grande, assim. As pessoas ficam tempo, saem, procuram outras coisas, então conhecer essas figuras é muito importante. Então entrei, né, e para mim foi assim, abriu uma perspectiva profissional muito ampla, né? E a partir disso eu fiquei tão estimulado, fui realizar estágio em outras instituições e acabei rodando bastante em São Paulo. Então passei pela Pinacoteca de São Paulo, pela Bienal, trabalhei em 2 bienais de arte contemporânea, que também foi muito transformador, que a minha visão de arte era bem, digamos,
ela ia até um determinado período, né? Na minha formação, eu estudei a vida toda em escola pública, então eu tinha parado ali na arte moderna, né? Digamos assim. E aí, quando a gente conhece a arte contemporânea, é um mundo, né, que se revela, você fala, uau, né? Como nunca tinha entrado em contato com isso, né? Que bagulho louco, bicho. É um negócio louco. Porque, só, desculpa interromper, mas eu tô revendo essa parte com conta do curso que eu tô fazendo. E assim, parece que as coisas vão seguindo uma linha, assim, sabe? De conceitos até chegar na arte moderna. A arte moderna, que você já tem a fotografia, que você não tem que retratar fielmente o que tá ali. Negócio vral. Dadaísmo, tchau. Nossa. Uhum. É incrível. Os dadás, como a minha professora de arte contemporânea, ela fala que não pode ser dadaísmo, sabe por quê? Porque senão, que aí vai estar fazendo uma coisa que os dadás não queriam, que eram se colocar dentro de um tipo de movimento, como o ismo, né, iluminismo, não sei o que, sei lá, qualquer coisa com isso, sei lá, então os dadás. Um negócio que eu aprendi, que eu fiquei na minha cabeça, querer repassar isso pra vocês aí, galera. Enfim, nada a ver, vamos lá, continua, Maurício. Que legal, vamos aqui continuar com o nosso papo Dadá. Seria legal, né? Imagina uma conversa dadaísta, né? Como seria? A museana não foge muito disso às vezes, né? Às vezes a gente começa a falar umas coisas que... Não é muito difícil não, viu? O making off aqui, se a gente não fizesse uma pautinha para seguir a vida aqui da nossa conversa, acho que facilmente viraria algo muito próximo da proposta dos dadaístas. Enfim, seguindo. Mas bom, então o MAI, ele é esse museu, né, e tem aí investido bastante na formação. E eu vim desse lugar, da formação, então, de um museu universitário, e abriu essa oportunidade profissional, né? E aí fui trabalhando em vários outros museus e entrei no mestrado em arqueologia, atuando no contexto amazônico, junto ao grupo do professor Eduardo Neves. Na época, a Carla Gilbertoni estava também desenvolvendo um trabalho e acabei indo pesquisar essa região, né, que foi onde eu fiz tanto o mestrado como o doutorado, mas sempre nesse lugar da fronteira. Então, eu sou formado na arqueologia, mas formado dentro de um museu universitário, pensando muito a relação da arqueologia com a museologia, com as comunidades, e inclusive os meus colegas arqueólogos olham para mim e falam, colegas próximos, hein? Falam, Mal, então você que é museólogo? Eu falo, não, eu sou arqueólogo. E aí, aí já dá aquela crise, né, de identidade profissional. E os colegas da museologia também falam, não, você não é museólogo, você é arqueólogo. Eu falo, caramba, eu tô nesse lugar da fronteira disciplinária. E durante muito tempo, assim, foi um certo... A gente fica um pouco se perguntando, mas hoje eu vejo isso como uma potência, vejo como uma força para que a gente consiga olhar os nossos campos disciplinares de uma forma mais da margem, sabe? A gente olhar um pouco de uma forma dadaísta. Brincadeira. De uma forma menos tão imersa, né? Eu acho que dialogando com diferentes campos, com diferentes áreas. Então eu brinco, eu falo que eu sou esse arqueólogo formado no chão de fábrica de um museu, né? Isso vai Justo. Um olhar. Eu também vejo mais no sentido da potência mesmo. Até lembrei do episódio que a gente gravou com a Tereza Parente, ela é da arqueologia e estava nessa turma aqui do meu ano, né, do mestrado em museologia. Então ela tem essa ligação também. Ela atua bastante com projetos de arqueologia e educação patrimonial. Enfim, é bem interessante. Fica a dica, Museander, o episódio com a Tereza. Eu acho muito interessante a ligação que precisa ser evidenciada entre esses campos de atuação, né, do museu, da museologia e arqueologia, e o museu nisso. Não necessariamente museologia tem uma ligação estrita com o museu, né? Então, a arqueologia pode se valer da museologia e vice-versa. É muito legal. E o que eu queria também comentar é você contando a sua história, e eu me identifiquei um pouco com ela no sentido de quando eu entrei para fazer lazer e turismo, eu não sabia o que era a faculdade de lazer e turismo, não esperava que me levasse aonde eu tô hoje. E o meu primeiro estágio foi também, como eu falei, no COSEIAS, lá no Museu
do Ipiranga, também no educativo. E foi lá que eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer isso, quero trabalhar com isso. Até tentei trabalhar em outros lugares, também explorando as possibilidades que a universidade traz, né, fazer alguns estágios em lugares diferentes, mas também não durava muito. Então, fui direcionando os estágios, né, a vida de trabalhadora pro chão do museu também, que a gente costuma chamar o educativo o chão do museu, nessa comparação com o chão de fábrica. E, nesse sentido de ser o chão de fábrica, a educação museal ser considerada o chão de fábrica, talvez numa forma um pouco injusta, vamos entrar agora no nosso assunto, né? Então, a gente a gente está aqui conversando com o Maurício, educador há muito tempo, e tem uma experiência bem interessante de trabalhar com educadores de várias gerações, tanto os anteriores quanto os mais recentes, né? Esses projetos de bolsa da USP continuaram. Enfim, vamos pensar então nessas diversas formas, né, de pensar, de praticar, de planejar o fazer da educação museal, né? Pensando em pluralidade e no acolhimento dessas pessoas que vão começar, talvez, uma vida profissional, né? Para mim e para o Maurício foi essencial esse estágio, ambos em museus universitários, né? Então, aí a gente já vê uma luzinha apontando, assim, que esses programas são essenciais, assim, são muito importantes para a formação, não só acadêmica, né, como pesquisadores, que é o viés da USP, mas como profissionais do campo, né? O que tens a comentar sobre isso, Maurício? Uau, muitas coisas. Mas só antes, voltando um pouquinho, você comentou da Maria Tereza. A Tereza, ela foi minha contemporânea, começamos juntos. Olha aí, olha aí. Tereza é uma parceirona, vida, assim, uma amiga muito querida, maravilhosa, uma super arqueóloga, museóloga e uma pessoa incrível, que eu também aprendi muito com ela, que já assim, conecta com o seu comentário, Marina, em relação a esses jovens que chegam nos museus, muitas vezes sem se dar conta do que é um trabalho educativo numa instituição museal. Então, essa experiência, ela vai proporcionar muitas camadas de aprendizados, né? E uma coisa que eu vejo que é muito interessante nos museus universitários, primeiro também é a convivência com os colegas. Então, você acaba convivendo com colegas de outros cursos, de outras origens, com outras formações, e isso também se torna um processo de formação para nós como profissionais, né? Então, ao longo da minha trajetória, como você comentou, a gente aprende sempre com os mais velhos, mas também com os nossos colegas contemporâneos. E você comentou da Tereza, ela foi uma pessoa importante, assim, também na minha formação, em termos de troca, em termos de prática, esse movimento que nós fazemos, muitas vezes de acompanhar a forma como o outro realiza uma mediação, como ele implementa uma atividade educativa, né? Acredito muito que a nossa formação como educadores, ela tem essa parte teórica, mas a prática, ela é fundamental. E essa prática que se dá nesse cotidiano, né? De você observar como um determinado colega aborda um tema, como ele media, como ele aguça a sua escuta, porque, sobretudo, a educação museal é a nossa capacidade ali, naquele momento de 2 horas, de escutar e criar conexões com o repertório desses grupos, né? Então, cada grupo ele é único, cada grupo ele carrega uma série de vivências, e para a gente justamente sair dessa visita discursiva, dessa visita que cai num lugar fácil, né, da gente explicar uma série de questões, como que criamos conexões e sentidos com esses jovens estudantes, né, para que as pessoas possam falar. Ô Maurício, deixa eu aproveitar uma coisa que você falou aí, encaixar uma coisinha no meio, tá? Desculpa até cortar o raciocínio. Na última gravação que a gente teve com o Adson Pinheiro, ele fala uma coisa que pegou na minha cabeça, que eu até coloquei lá como destaque no post, né? Que era que o pessoal que trabalha com educação patrimonial tem que aprender a ouvir. Não, né? Você tem que escutar e ouvir, que são 2 coisas diferentes. Que escutar, qualquer um escuta. Quem tá ouvindo o podcast aqui, tá escutando a gente. Escutar, a gente vai ouvir escutando. Mas ouvir já é uma coisa diferente. Isso pro museu universitário, né? Porque o Adson, ele falou num contexto de políticas públicas, né?
né? Que ele foi secretário de cultura lá de Fortaleza. Mas nos museus universitários também tem essa diferença entre escutar e ouvir? Sim, a todo momento. E durante a prática com os públicos, eu acredito que esse é o nosso maior desafio, né? Escutar é isso. A gente escuta o tempo inteiro. Agora, a questão é como que essas palavras, elas criam conexões, né? E elas abrem possibilidades de criarmos ganchos, digamos assim, né? E é bem esse movimento que exige muita presença. O trabalho educativo em qualquer museu, ele demanda essa presença. A gente tem que estar ali não só de corpo, né? Mas muito atento. E obviamente que não é todo dia que a gente está inspirado, né? Eu mesmo, tem dia que eu faço uma visita, você tá, enfim, com mil coisas na cabeça, problemas, enfim. Você faz uma visita mais tradicional, né? Agora tem dias que a gente acorda inspirado, nossa, a pessoa fala uma coisa, você já puxa, já devolve em outro lugar, e aquilo já gera uma situação que tira todo mundo da zona de conforto. Então, isso tem muito a ver com a nossa capacidade de ouvir, né? E não só para o campo da educação museal. Hoje, esse é o desafio do século XXI de qualquer área do conhecimento, qualquer campo científico, é justamente a nossa capacidade de sairmos um pouco de cena e podermos ouvir outras questões, outras epistemologias, outros saberes, para que a gente possa alargar o nosso campo, né? E pensando no acolhimento desses jovens, né? Voltando um pouco no que a Marina tinha comentado anteriormente, que é muito legal, né? Nos museus universitários, é isso, a gente muitas vezes é a primeira instituição museal que vai receber esses jovens, 8, 19 anos, né, que nunca estiveram nesse lugar. Então isso demanda dos profissionais da instituição uma escuta, né, essa capacidade de ouvir muito atenta, porque a gente tem que lidar com uma diversidade muito grande, né, de formações, pessoas, e ao mesmo tempo ocupar esse lugar que é o lugar da formação, né? Então como que a gente propõe uma formação que lide com a diferença e ao mesmo tempo esteja conectado com os objetivos institucionais, né? A gente não pode perder isso de vista, né? E na USP tem acontecido, não só na USP, né? Agora, porque a USP infelizmente foi a última universidade que implantou a política de cotas, né? Então ela demorou bastante aí para transformar a sua cara e finalmente agora é incrível, gente, assim, eu tô, né, preso lá na USP há vários anos. Eu vejo, assim, essa mudança a cada ano, ela é nítida. Então, a gente vê corpos diferentes, pessoas diferentes, de regiões, de formações. Isso é muito legal, né? Esses alunos que estão carregando nos seus corpos histórias que são histórias que saem desse lugar da norma, né? Essa norma que sempre foi muito intensa nas instituições e na ciência, esse lugar, né, do masculino, da branquitude, da cisgeneridade, enfim, da heterossexualidade, da classe média. Então, hoje, os estudantes, assim, é impressionante, né? São muito diversos e também são muito afiados com essas pautas. Isso também é incrível, né? Que a galera já chega com os dois pés no peito, né? E para a instituição é muito bom, né? Porque aí a instituição também precisa, como que a gente lida com esse movimento que está batendo aqui na nossa porta? E isso vai acelerando essa transformação necessária, né? Então, a universidade, do ponto de vista discente, ela mudou muito. Do ponto de vista das carreiras técnicas, ainda pouco. E da carreira docente, muito pouco, né? Então, a gente espera que, no futuro, possamos ter aí também outros corpos circulando nessas outras carreiras. Mas, então, receber, né, formar esses jovens tem um papel, assim, muito, muito incrível. Passa pelo lugar da escuta, que passa pelo lugar dessa sensibilidade de você ler também as necessidades. Então, no caso do Educativo do Maia, a gente tem diferentes bolsistas, cada um vai no horário, mas o único pré-requisito para que a pessoa possa estar conosco é participar da nossa formação, que acontece toda quinta-feira de manhã. E é justamente nesse momento que vamos ler textos de forma conjunta, chamar convidados, fazer visitas técnicas, e o tempo inteiro essa formação ela vai se modificando, porque as questões e as pautas, elas também têm se alterado, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? A gente tem que se renovar, tem que trazer novas discussões, novas temáticas, especialmente do ponto de vista aí dessa mudança da sociedade. Há
tão almejada mudança, né, para que o museu ele possa exercer o seu papel social, que a gente tanto fala, né? Então, e uma outra questão, né, que isso hoje também tem diminuído, mas durante muito tempo a educação museal, os educativos, sempre foi esse lugar que acolheu essa diversidade de pessoas, né? Isso acho que valeria ainda, acho que vale muitos estudos e pesquisas para a gente entender, né, quem são essas pessoas que optaram pela educação museal nos museus, né, e não pela área de conservação, ou pela área de curadoria, ou pela área de pesquisa nos museus, né? E eu tenho algumas hipóteses, assim, nesse sentido. Meu gato tá passando aqui, né, vocês estão vendo. O pessoal que tá ouvindo não tá vendo, né, mas tem um rabo gigantesco aqui passando na frente. Aqui a gente é cat friendly. Todo mundo, olha. E então, os educativos nas instituições museais sempre foi o lugar em que essa diferença ela esteve presente. E aí a gente pode lançar um olhar histórico até para a própria educação no país como um todo, como que a educação no Brasil ela nasce no lugar voltado para as elites e, consequentemente, ela vai perdendo esse prestígio, né, ao longo das décadas. E aí também tem toda uma crítica feminista nesse sentido que é bem legal, que mostra o quanto que esse campo ele foi sendo destinado às mulheres, especialmente por esse dom natural do cuidado, né? Então, as mulheres têm um dom, né, de cuidar, elas naturalmente se dão bem com crianças, enfim, tem uma aptidão. Então, isso foi levando o campo educacional para esse lugar e, consequentemente, os salários, as carreiras, elas foram sendo menores, né, menos pagas, né, de forma menor por conta desse machismo que a sociedade ela carrega. E se a gente olha para o campo da educação museal, né, quem são as pessoas que estão ali? A gente vai ver que, na sua maioria, são pessoas que vêm de classes mais baixas, né, são pessoas aí com diferentes marcadores sociais da diferença. Eu quando eu entrei no educativo, né, e hoje olhando para essa história, não foi tanto uma escolha, né, eu quero trabalhar com educação museal. Acho que foi a condição daquele momento que me permitiu. Eu precisava de uma bolsa para permanecer na universidade e foi o lugar que me acolheu naquele momento. Então, antes eu trabalhava numa loja de CDs, lá na Galeria do Rock. Aí estudava à noite e aí conseguia a bolsa do MAI, continuei trabalhando um pouco ainda nesse lugar, e aí foi conseguindo outros estágios. E aí, de fato, entrei no campo dos museus. E eu lembro que nessa época tinham muitos colegas que iam fazer os campos arqueológicos. Então, no mês de julho, de férias, passava um mês em campo. E eu tinha muita vontade, né? Mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu também tinha estágios em outras instituições. E eu nunca conseguia conciliar a minha agenda. São pessoas que acabaram aí se formando mais nesse campo da pesquisa, dessa pesquisa mais tradicional, digamos assim, dentro da arqueologia, né? Então... Posso fazer só um adendo, Mal, nesse ponto que você tocou? Claro. A pesquisa, até, enfim, no geral, né? Quem pode ser pesquisador, porque às vezes você não tem bolsa, então a bolsa de pesquisa também pode ser insuficiente, então já aponta ali uma questão econômica, né? De possibilidade de ser um pesquisador. E aí, no campo da educação museal, eu vejo que tem se consolidado, assim, consolidado até uma palavra um pouco escorregadia nesse campo, porque ele está sempre em transformação muito rápida, assim. Mas eu vejo que a educação museal é um campo muito frutífero para pesquisas práticas. Então, é uma forma de abraçar pessoas que têm a vontade, têm a facilidade, o direcionamento para uma coisa de pesquisa e também não pode deixar o lado da prática meio que em segundo plano para só produzir conhecimento. O conhecimento da educação museal é alimentado da prática. Então, até que não dá para dissociar uma coisa da outra, eu acho, assim. Ou você só se dedica à prática, mas aí o conhecimento vai estar sendo gerado no corpo daquele educador, daquelas pessoas. Se ele bota aquilo para fora e torna aquilo uma pesquisa,
aí já dá uma outra conformação, assim. Mas há essas duas possibilidades, quiçá outras, né, de campo de pesquisa enquanto acadêmica mesmo, pesquisa acadêmica e pesquisa de investigação, de tentativas, erros e acertos e testes nos campos das práticas de educativo, nas estratégias, enfim, nos conectores, nas mediações e como a gente faz isso. Então eu fiquei pensando bastante nisso que você comentou das suas hipóteses, né, porque que o educativo é esse lugar que contempla a diversidade. Eu acho que é o lugar que é composto pela diversidade, ele precisa dela, se alimenta da prática, e não costuma ser, não precisa ser tradicional como as outras áreas do museu. Você vê, assim, tem pessoas cada vez mais discutindo sobre isso, mas no educativo é sempre o lugar que vem as ideias que o resto das equipes do museu torce o bico, sabe? E vem trazer um monte de criança que baba no acervo, que bota a mão, que sei lá, que vai quebrar. Também tem muitas hipóteses e pessoas que comentam, escrevem sobre, né, porque que as outras áreas são ainda mais tradicionais do que a área da educação, da educação museal, né? Mas é isso, eu acho que é o espaço da criatividade, é o espaço do fazer, é o espaço do teste, é o espaço do público, é o onde as espaço pessoas da vida estão, humana né? ali. É isso. É o espaço da vida humana, é o espaço da expressão ali. E aí faz todo sentido pessoas diversas encontrarem suas conexões ali com os museus, né? Nesse campo. A gente tem uma fala aí que é meio famosa, que eu já ouvi várias pessoas falando, que quem trabalha em museu, né, principalmente na museologia, vamos dizer assim, pode trabalhar no museu de qualquer assunto, né? Então, por conta dessas conexões... mas é isso, por conta das conexões que os assuntos permitem, né? E aí, o educativo tem essa prática de promover conexões entre as pessoas, os acervos, os afetos, as memórias, as referências, enfim. Eu fiquei pensando bastante nisso, porque é real, né? Talvez os outros setores precisassem se promover aí, fazer umas políticas afirmativas, institucionais, para promover diversidade nas outras áreas de museu, né? Então, Marina, isso que você traz pra gente é interessante, porque, de fato, os educativos carregam essa marca de pessoas diversas formações, até por conta do domínio, né, que essa prática ela demanda, né? Então você está ali para justamente estabelecer conexões, né? E para isso, quanto mais diverso a equipe, quanto mais diversas formações, quanto mais diversa as experiências das pessoas que estão nesse lugar, teremos mais êxito nesse sentido, né? E eu penso, eu vou fazer uma fala muito enviesada, assim, de uma pessoa que foi formada nesse lugar, que está nesse lugar, que faz a gestão de uma área nesse lugar, mas o educativo dos museus é o campo mais potencial das instituições museais em todos os sentidos, né? Todos, né? Por quê? É justamente o espaço que é a conexão com a realidade, é a conexão com as demandas externas, é a conexão com os desafios, é a conexão com a transformação da instituição, é a conexão de novas pautas que podem serem introduzidas dentro do museu, de novas demandas, de movimentos sociais, enfim, é o lugar quente dessas instituições. Só por outro lado, internamente, a área educativa muitas vezes é a área que tem menos voz internamente, né? Como você comentou, né? Lá vem o pessoal do educativo, né? Lá vem esse pessoal querer criar moda, enfim, né? Por quê? Porque de fato ainda tem um pouco essa marca colonial na nossa sociedade em relação ao próprio papel da educação no Brasil como um todo, né? Então o tempo todo a gente precisa reafirmar o óbvio, a gente precisa defender a nossa área, a gente precisa defender pautas que muitas vezes são pautas que já foram superadas, mas que o tempo todo elas acabam retornando, não é? Então, as pessoas que acabam se envolvendo com esse lugar, elas também têm esse desejo, na sua grande maioria, não só de transformação da instituição, mas de transformação da sociedade. Então, você vê, são pessoas
engajadas com várias outras pautas, são pessoas muitas vezes ligadas a movimentos sociais, com a educação, né? Então, os educativos, eles têm esse papel importantíssimo, porém, temos esse desafio, né, de ampliar a ressonância da voz do educativo dentro da instituição como um todo, né? Fazer com que, porque muitas vezes somos nós ali que estamos vendo uma questão que tem que ser mudada internamente, porém nós não temos o papel de decisão internamente, né? Então não é a gente que decide muitas vezes, não é a gente que vai implementar as escolhas, que vão trazer as mudanças. Então é um processo constante de luta, uma luta positiva interna de sensibilização. E no caso dos museus universitários, isso se amplia, né? Porque a gente lida também com a parte da pesquisa. E aí tem toda essa discussão. Bom, qual que é o papel do museu? É o papel do museu universitário? É se voltar para a área de pesquisa ou para a área, digamos, mais de extroversão ou de conexão mais ampla com a sociedade, né? Na universidade, isso o tempo inteiro volta e, consequentemente, também a extensão, ela sempre teve um peso um pouco menor se comparada com o ensino e com a pesquisa. Isso hoje também tem mudado. Eu acho que a pandemia foi um choque coalhão, assim, na universidade, né? Porque, bom, estávamos todos trancados em casa, achando que ia sair na rua e morrer, né? Enfim, todas aquelas questões que a gente passou, né? E muitos problemas acontecendo, né? Todo o abismo da desigualdade social veio à tona naquele momento. E nos deparamos, né? Com uma visão que a gente não tinha ideia, né? Pessoas negacionistas, pessoas que não acreditavam na ciência, não acreditavam na vacina. Então, isso foi muito importante para que as universidades, de fato, elas se dessem conta da importância da ciência ocupar as ruas, né? Desses cientistas saírem dos seus laboratórios e terem que, né, fazer divulgação, de terem que gravar podcast, de terem que, né, enfim, falar sobre o que faz, né? Porque senão a gente fica muito restrito ali, que não é o caso dos museus. Os museus, eles têm essa dimensão por excelência, né? Essa conexão com a sociedade. Mas dentro da universidade ainda, a gente encontra essas barreiras, né? De uma ciência mais engajada, uma ciência que está conectada com as pessoas, que está conectada com as ruas, que tanto ouvindo como também divulgando, né? Falando o que tem feito, né? Então, os educativos dentro dessas instituições têm um duplo papel, um papel para fora e um papel também interno, né? A gente também realiza uma educação museal internamente. Sim, e essa parte também não é a Globo não mostra, mas existe sim um trabalho interno, com certeza. Eu queria comentar, pensei muitas coisas aqui e vou comentando, né? Sobre a questão da educação museal ainda ocupar um lugar de menos prestígio. Isso é uma coisa meio que histórica. Se a gente for pensar na trajetória do que a gente chama de educação museal hoje, ela é também elitizada, né? E depois houve a necessidade aí de se colocar a educação como, enfim, esse conector. Não sei se é necessidade, mas acabou acontecendo, né? No contexto Latinoamérica, a educação conecta o museu com as pessoas. Tem sido assim há um tempo. E aí, você comentou que a educação, ela já é meio deixada de lado no geral, e aí no museu isso se reflete, né? A gente pensa que o museu é o reflexo da sociedade e vice-versa. E também me fez lembrar de dois exemplos aqui. Primeiro, se eu não me engano, tem um texto sobre mediação em museu de ciência, e eu não vou lembrar quem foi que escreveu. Foi a Lourenço? Poxa vida, eu li alguns na mesma época, foi para aula do Camilo, inclusive. E aí tinha texto Marta Lourenço, né? Não lembro. Tinha Ela texto que do escreve. Museu da Vida, tinha texto de mediação em museus de ciência no geral, tinha o estudo de caso do Museu da Vida, e da Fundação Oswaldo Cruz. Falei o nome certo? Também não lembro. Fica para eu pesquisar aqui, Museander. Essa minha memória já está muito comprometida. E então, o fato esses textos estavam colocando aí, são museus de ciência, também, né,
ciência e pesquisa estão muito ligadas, é o senso comum, né? Liga a ciência à pesquisa, ciência tipo ciências, cientista maluco, né? Coisa de laboratório, não ciência no geral, né? O conceito ciência. E aí, eles estavam colocando ali que esses museus têm um papel fundamental justamente na difusão desses conhecimentos, né? Porque a região ali que o museu atuava, a comunidade ali que eles tinham uma grande parceria, também não conhecia um monte de coisa, então uma ação de conscientização de saúde pública, saúde básica foi necessário, enfim, eles dão um depoimento muito interessante. O que só reforça a necessidade dos museus se entenderem, de fato, não só como grandes receptores de público para que esses públicos enriqueçam-se culturalmente com aquele conteúdo maravilhoso que tem lá, mas também a ação social desses museus precisa estar agente na realidade e coerente com ela, colocando, apontando o que precisa ser melhorado e também se revendo, né? E aí, um reflexo disso, eu pensei agora, pode ser esse essa proposta dessa Semana de Museus que a gente teve agora, que teve a ver com sustentabilidade. E aí, havia a galera quebrando a cabeça. Como é que os museus se entendem no conceito de sustentabilidade? E aí a gente teve a conversa com a Fernanda, né, do Museu da Energia, que foi uma conversa maravilhosa, a gente também, assim, nossa mente explodiu. A Fernanda mostrou que não é só fazer as lixeirinhas coloridas, né? Exatamente, né? Falou da amplitude do conceito. E assim, como a gente vai falar de conceito nos museus, seja de qual assunto for, como a gente fala de sustentabilidade nos museus, sem pesquisar, sem estudar e sem expor, conectar e dialogar com as pessoas, para que esse tema provocou a gente de uma forma que foi, a gente teve que ir lá estudar, entender o que é então a sustentabilidade. Não é só reciclagem, não é só fazer a latinha colorida, não é só reaproveitar material, não, é um conceito amplo, enfim, vai lá, Museander, dá uma ouvidinha naquele episódio, tá maravilhoso. A gente teve que pesquisar e entender como é que isso se colocava nas nossas realidades e se perceber enquanto espaços não sustentáveis, de diversas maneiras. E aí, provoco aí, né, a programação das semanas de museus, quantas delas não são do educativo? Eu não sei, eu tô jogando a pergunta aí, se a gente for fazer uma pesquisa, quantas programações ali, pensando sobre sustentabilidade, vieram de outros setores, como que o setor de pesquisa pode ser sustentável, como ele pode ser acessível, como ele pode ser inclusivo, como o setor da conservação, do restauro pode ser acessível, inclusivo e por aí vai, sustentável, né? Como que a gente faz isso? Mas aí é só você pegar a relação das atividades, você vai ver que é tudo educativo. Basicamente tudo educativo. O educativo é a ponta de lança do museu. É ele que tá na frente. Sim. É ele que quando ele é basicamente chão de fábrica, né? Que a gente fala. Porque toda vez que tem que acontecer alguma coisa no museu, sempre a primeira coisa que acontece é com o educativo, né? Desde corte até retratação. Aconteceu alguma coisa no museu, vai lá, o educativo faz um textinho lá, joga no chat GPT aí pra gente fazer um textinho pedindo desculpas, alguma coisa assim. É o educativo. O educativo é a mão de obra, a grande mão de obra, assim. Não que as outras não sejam importantes. Não, todas são importantes, desde a conservação até o pessoal da limpeza, que é importantíssimo. Mas acaba que o educativo sempre é a ponta de lança do museu, né? É a frente. Sim, eu não vou dizer que toda a programação da Semana de Museu é de educativo, porque eu não fui lá ver. E também para não ser injusta. Vai que algum museander fala, eu fiz! Eu propus um negócio muito legal. Eu sou conservador, restaurador de tal museu da Pinta Manhã Gabinha do Oeste e fiz um negocinho lá. Aí tá bom, beleza. Pra vocês a gente pede desculpas. Isso. Mas se você propôs uma coisa muito legal, venha conversar com a gente e falar sobre essa atividade, Leander. Vai ser muito legal. Mas Marina, você já deixou uma boa dica aí, um ótimo eixo de pesquisa. Vamos olhar para essa programação e vamos entender quem é que tem mobilizado a Semana Nacional de Museus nos últimos anos, né? Qual é o setor dessas instituições que tem de fato se engajado e que tem feito esse esforço, né? Que é um esforço, assim, da gente pegar o tema que é elegido e de trazer isso para as nossas instituições. E essa temática da sustentabilidade é uma temática incrível, né? Que ela nos convida para, digamos, como a dona
Dona Hadley fala, ficar com o problema, né? E a fala da Fernanda foi ótima, eu ouvi também, né? A Fernanda é uma super profissional, incrível, e trouxe muitas questões pra gente, e a sustentabilidade é um desses temas contemporâneos e que, né, tá em todo lugar, mas que precisamos também olhar com uma certa crítica, assim, né? Porque é uma discussão internacional e também nasce aí com esses países, digamos, desenvolvidos, um pouco jogando o problema para nós, né? Falando, olha, Brasil, né? Vocês que têm a Amazônia, aí vocês têm que preservar a Amazônia, porque aqui a gente já destruiu um pouco tudo, né? Então agora vocês que têm que segurar o mundo, né? E claro, temos um papel importantíssimo nesse sentido, mas as pessoas precisam também se implicar no problema, né? A sustentabilidade, ela demanda a preservação, a conservação, mas também que essas pessoas que estão nesse lugar, elas também implementem outras políticas, né? Como o pessoal na América Latina tem comentado sobre o decrescimento. A gente precisa implementar políticas para que o mundo, ele desacelere. Não dá para a gente continuar consumindo da forma como consumimos, não dá para a gente, os países industrializados, somente jogar o problema para outros países, né? Para que eles continuem tendo o seu modo de vida, né? Eu que trabalho com comunidades ribeirinhas, eu penso bastante nisso, assim, né? Com essas comunidades tradicionais. E essas comunidades também querem mudar, né? Querem ter melhorias de vida, ter acesso a tecnologias, querem ter mais facilidades, né? Então, ou seja, a gente vai fazer com que elas, não, olha, você é uma comunidade tradicional, você tem que manter o seu modo de vida desse jeito estático, né? Elas também têm o direito à mudança. Então, a questão é fazer esse convite para que esses países desenvolvidos também repensem, né, o consumo, repensem essa política constante de crescimento, né? O PIB sempre tem que estar crescendo, né? Sempre precisa bater metas. Então, isso é uma coisa muito louca que nós estamos. E, de fato, o educativo é o lugar que tudo isso se conecta e aparece, porque a gente lida com essas muitas realidades o tempo inteiro, né? Um desvio aqui, né? Que eu acho que o seu tema me fez pensar, a sua fala. É isso. Acho que acima de outras coisas, não digo tudo, mas de algumas coisas, espera-se do educativo, e é uma expectativa que condiz com a realidade, de que essa galera faça essas conexões todas, entre todas essas complexidades. Então, geralmente, um dos desafios que a gente tem como educador nós temos formações diversas, a gente precisa entender de história, de arte, de economia, de política, de questões sociais, de pautas do momento, de complexidades, enfim, a gente precisa entender, sei lá, de 300 áreas, de tudo um pouco, e nem sempre dá para aprofundar, para então conseguir conectar as coisas sem deixar de lado o fator básico, né, que é meio óbvio, mas a gente tem que reforçar o óbvio, como o Maurício disse, que são as relações humanas. Então, espera-se da gente que a gente crie todas essas conexões seja sustentabilidade, seja, sei lá, qualquer outro assunto que inventarem, né? Eu lembro há uns anos atrás, quando as programações culturais começaram a investir em outras narrativas, vamos dizer assim, em narrativas enfim, invisibilizadas, né? E aí, quem que criava esses conteúdos? A gente, enfim, se alimenta da pesquisa, se alimenta da materialidade dos objetos, mas cada vez mais, tá ficando cada vez mais claro que uma das expectativas e dos papéis que se concretizam a partir dos educativos e a partir da pesquisa que o educativo realiza é a criação dessas conexões e interconexões, transconexões de assuntos, e quaisquer que sejam esses assuntos, né? Seja esse das populações ribeirinhas até enfim, como as populações ribeirinhas coletam, sei lá o que, coletavam e agora não coletam mais porque está acontecendo um fenômeno climático que está impedindo isso, e esse fenômeno climático é impulsionado por uma ação humana lá no Quiprocó do Sul, do outro lado do planeta. Enfim, a gente tem... Estou inventando aqui. A gente faz tudo isso, ainda
pinta, borda, conta história, fala com a criança, Corta fala com o EVA. adolescente, corta EVA, fala com o idoso, fala com o idoso que tem Alzheimer, o que não tem, a criança que conversa, a criança que não conversa, enfim. É isso. Mas você acha que muita coisa. eu tenho uma. Na verdade, é uma. Bom, vocês sempre sabem que eu tenho várias brisas malucas, mas eu tava pensando esses dias, você falou na questão, né, da gente ter esse tato com a cultura material enquanto também educadores, né? Justamente porque a gente meio que utiliza de. Não sempre, claro, mas assim, coisas materiais, muito entre aspas, assim. Mas enfim, qualquer suporte de informação, né? A gente usa suporte de informação, documentos, monumentos, enfim, whatever. Mas eu tava pensando que às vezes os museus são só, tipo, uma grande dualidade histórica. Mas por que eu digo isso? Porque a gente sabe, a gente sempre fala aqui que historicamente os museus, eles são pautados muito, eles foram construídos através de, não só, mas principalmente de espólio, né? Dentro da historiografia a gente pensa que basicamente o museu começou com coisa roubada, ou seja, com coisa que é minha. É meu, você não pode tocar. Então, assim, dentro dessa imagem, dessa imaginação enquanto museu, tipo assim, do que se constrói enquanto entendimento de museu, eu vejo muito uma necessidade realmente discursiva de individualidade, de posse. E aí chega com essa palhaçada aí de museologia social que quer comunicar o que eu tenho. Que palhaçada é essa? Então, tipo assim, eu penso muito que o educativo, ele acaba sofrendo vários boicotes estruturais, justamente por causa desse passado ainda muito de posse, de meu. Não, tem que comunicar, mas desse jeito aqui. Não, mas, se eu tiver que cortar alguém, vai ser dessa parte aqui que pega e torna plural tudo que eu tenho aqui que é meu. Entende? Faz sentido o que eu tô falando? Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas... É o exercício de poder, né, nos discursos. Exato. E, tipo, eu acho que museus, né? essa dualidade acaba sendo, muitas vezes a gente vê acontecendo, mas eu acho que a gente acaba sempre caindo num sim e não. É tipo assim, numa dualidade realmente de tipo, de pode e não pode. Tipo assim, porque, véi, os educativos são os que sofrem a gente acabou de falar isso, as violências maiores de tudo, assim, de várias coisas. Mas também é o principal local onde essas trocas e essa construção de conhecimento acontecem. Então, por quê, sabe? Porque ainda não se valoriza desse jeito, porque ainda se vê de uma forma fetichista várias outras coisas, assim, dentro dos processos museológicos, assim. Eu entendo que é muito porque realmente o museu tem esse passado que ainda carrega demais, tipo, essas rusgas de é meu, eu consegui, questão de realmente de posse, de ter algo, e que a comunicação disso que se tem, assim, dentro dos museus mais tradicionais, tô falando, viu, gente, esse aqui é mais uma ideia mais realmente pautada na cultura material, né? Alô, porque Museu existem vários outros Britânico. museus. Existem vários outros tipos de museus, etc., que fazem museologia de diversas outras formas, tá? Isso aqui é só uma questão realmente desses museus que ainda ficam nessa narrativa de realmente só expor, assim, né? E aí acaba trazendo para a comunicação, enfim, talvez não tanto a importância que se tem, justamente porque se procura boicotar, já que se tem esse passado de é meu, individualista, é também de mostrar, porque sempre foi, né, dentro dos gabinetes de curiosidade, falar, olha o que eu tenho, olha o que é meu, mas também é até certo ponto, né, também para todo mundo, entendeu? Eu tenho meio que essa noção, assim. Sim. Olha, Ju, uma coisa interessante, não é um dos filtros que eu estou analisando lá no material de pesquisa que eu coletei nas entrevistas pro mestrado, mas tem aparecido. E aí, numa pergunta que eu enfim, não estou pesquisando isso, mas aparece. A maioria das pessoas falam em seus depoimentos que a gestão, né, institucional, ela valoriza mais o objeto. Então, sei lá, como você vai explicar isso, se é uma relação fetichista com o objeto e o símbolo de poder que ele tem, sei lá, o que é atribuído a ele, né? Sim. Não tá aprofundado isso. Mas se a gente pensa que os museus ainda atuam nessa chave de o objeto é a centralidade, apesar de a gente ter lá todas as declarações pedindo
querendo que isso mude, né, que a centralidade volte, né, seja mais equilibrada e faça sentido o público nessa relação também, a gente ainda tem uma longa estrada pela frente, porque as pessoas que gerem o museu, os museus no geral, os museus tradicionais, né, ainda tem essa ideia, esse tradicionalismo de o objeto ser a estrela da coisa, mas ao mesmo tempo é necessário que as pessoas vejam esse objeto. E aí, por que o museu quer que essas pessoas vejam esse objeto? Tanto para justificar, patrocinador alcançou tantas pessoas, dá mais dinheiro. E também o exibicionismo faz parte de uma coisa, também de uma lógica de demonstração de poder, reafirmação, e por aí vai, né? É bem complexo isso aí, eu acho que a gente podia fazer um episódio é quase um assunto das psicologias aí, todas, sei lá, dessas áreas que tentam compreender a mente, porque é incoerente, né, você ter um setor que muitas vezes é responsável por cobrir a maioria dos buracos que o museu tem. Então, o museu não é acessível. Educativo, vai lá e faz uma acessibilidade do museu. O museu não sei o quê. Educativo, faz aí, entendeu? A gente tem esse peso, né, no fazer do cotidiano em oposição à desvalorização. Não é coerente, né? E o que explica essa incoerência? Vixe, não sei. Mas você tem hipóteses muito largas sobre isso. Só deixa eu falar um negocinho rapidinho pra aproveitar que o gancho da Ju, que é só uma recomendação rapidinho aqui. Essa semana, a semana da nossa gravação aqui, saiu um vídeo aí que tá sendo muito compartilhado sobre um rei do grupo étnico. Muito Bamun. Bom esse vídeo. O rei do grupo étnico Bamun, que é ali na Camarões, se eu não me engano, que eles ficam ali, na costa noroeste do Camarões hoje. Que eles tiveram o trono o trono roubado há 115 anos atrás e hoje tá exposto no museu na Alemanha. Aí o atual rei, né, foi até a Alemanha, aproveitou para ir no museu e lá no museu ele foi lá e sentou no trono. Lindo. Tipo assim, foi do bisavô dele. Passou a cordinha do museu, foi lá e sentou. Eu achei aquele vídeo maravilhoso. Foi uma aula, aquilo ali é uma aula de educação patrimonial para mim. É maravilhoso aquele vídeo. E você sabe que, ouvindo vocês, me fez pensar, né? Vocês trouxeram muitas coisas, mas um desafio para nós do campo da educação museal é também olhar para o componente moderno da nossa prática. Então, entendendo os museus como produto desse mundo moderno, da modernidade, e também a nossa própria prática com a educação museal, por mais que ela se conecte com diferentes agentes, perspectivas, epistemologias, ainda temos uma forma de fazer o nosso trabalho que ele traz essa herança, né? Aqui no Maia a gente tem tido essa oportunidade de trabalhar com grupos indígenas e esses curadores indígenas também, em alguns momentos, eles se tornam educadores e educadoras fazendo o trabalho de mediação. E acompanhar os indígenas realizando a nossa prática nas nossas instituições é extremamente incrível, né? Porque a gente percebe que existem outras formas, né, de mediar. E muitas vezes essa mediação, não necessariamente o objeto, ele tem que estar ali no centro do encontro, né? Porque vendo esses indígenas realizarem esse trabalho, o que aparece muitas vezes em primeiro plano é a experiência de vida, né? É quase uma mediação de si, é uma mediação da sua memória, é uma mediação da sua experiência, né? E aí eu tenho pensado bastante, inclusive, né, o fato museal, né, que a gente estuda as nossas ações, o próprio fato museal, assim, dentro das práticas indígenas, ele é tensionado, né? Então, pensar aí, Valdiza, né, eu acho que os grupos indígenas vão dar uma reformulada aí nessa questão. Isso é muito legal, né? Eu acho que as nossas instituições, mesmo sendo tradicionais, ela tem esse papel, né, de estarem abertas para a sociedade, para que diferentes coletivos se apropriem, né? E um outro aspecto que eu acho interessante, que tem a ver com o que a gente vem conversando aqui, em relação ao educativo, que é superar esse discurso e prática, bem numa linha paulo-freireana mesmo, né? Então, a educação, ela é a bola da vez, né? Então, ela aparece em todos os lugares, em todos os discursos, nos planos museológicos, porém, ainda, do ponto de vista da prática, a gente necessita melhorar ou ampliar muitos aspectos internos para que a educação, ela seja um eixo central das nossas instituições, né? Conversando com uma amiga em
inclusive, recentemente, ela estava comentando, você já reparou onde que os educativos estão fisicamente localizados dentro das instituições? É sempre, né, embaixo de uma escada, é no puxadinho, é no porão, enfim, né? Eu acho que isso é muito revelador, né, para mostrar ainda o quanto que a gente tem que avançar nesse sentido, né, de superar, de potencializar. Eu acho que estamos num momento ótimo, né? Temos essa percepção que a educação, ela é um eixo central. Teve todo esse debate do ICOM que a gente acompanhou agora, por conta que a educação ficou fora e ela entrou, né, e precisa realmente estar dentro da definição dos museus, mas ainda internamente, na prática, temos muitas coisas para serem melhoradas e avançadas, né? Eu acho que todo profissional de museu tem essa consciência, mas ainda é muita marca colonial nesse sentido, né? De quem tem acesso, dessa educação de qualidade, das nossas próprias formações, do nosso próprio processo histórico de formação, né, que também carrega aí muitas questões. Eu, assim, sou muito esperançoso. Eu acho que avançamos muito, temos avançado, mas ainda precisamos arregaçar as mangas e fazer com que a educação, ela saia do discurso, né, e entre na prática. Uhum. Eu acho que a Fernanda Castro, como educadora, ter alcançado uma posição muito relevante no IBRAM é um sinal dessa mudança e uma possibilidade para abrir caminhos para quem quer arregaçar as mangas, né, e fazer funcionar muita coisa. Então, a minha esperança também é positiva, né? Tem sido, tá ficando, né? A gente passou por um tempo meio obscuro e agora essa nomeação dela para estar lá no IBRAM, à frente do IBRAM de várias pautas, né? Não só do educativo, mas de tudo, simboliza muito para mim, isso é pessoal, né? Por ser mulher, ser educadora, enfim, ela construiu essa trajetória toda. Então, fico feliz. Então, a gente segue aqui com a nossa conversa com o Maurício e por ele ser educador do MAI há muito tempo, eu acho que vale a pena ele também comentar, né? A gente conversou sobre desafios da educação museal, numa chave mais ampla, mas tem um processo muito interessante que eu gostaria também de saber melhor, que acontece lá no MAI, que são práticas de educação museal que estão integradas ali com os processos curatoriais. E eu queria entender melhor o que é isso. Eu vivenciei um pouco lá do MAI, mas foi um período, infelizmente, curto. A vida força, né? O capitalismo força a gente a tomar escolhas. O Brasil me obriga a beber. E por isso, eu gostaria que o Maurício contasse um pouco mais quais são, como que acontece esse vínculo entre a educação museal e os processos curatoriais no MAI. E se, por um acaso, eu estava presente quando estava acontecendo e não sabia. Legal, Marina. Bom, você vivenciou isso ali com a gente. Talvez não tenha ficado tão evidente, porque a exposição ela já estava em cartaz, né? Mas o MAI, isso é uma característica dos museus universitários, né? Por estarem na universidade, que é esse lugar da pesquisa, do ensino, da extensão, da experimentação, da inovação, consequentemente isso reflete bastante na nossa prática. E o MAI, desde longa data, ele tem uma característica que é envolver o educativo no processo curatorial desde o início, né? Porque geralmente o que acontece, eu também já trabalhei em várias outras instituições no educativo, então como que era o processo? Então você tinha ali o curador, o especialista que concebia a exposição, uma semana antes o educativo começava a se preparar para atuar naquela exposição, e de repente 2 dias antes da abertura a gente fazia uma conversa com o curador falava, beijo, me liga, bom trabalho, né? É isso. Que gera uma série de desafios, porque o educativo ele não participou desse processo, ele não foi ouvido, ele não trouxe questões, ele não contribuiu, né? E no MAI, por ser um museu universitário, e isso desde longa data é praticado, na medida do possível, a nossa área, os profissionais se envolvem junto com os curadores, com outras áreas também, a conservação, a documentação, a expografia, para pensar na concepção da exposição como um todo. Então, isso traz
muitos benefícios, né, para a criação da plataforma educativa, porque você está vivenciando o processo, você traz também questões público que muitas vezes o pesquisador ele não tem essa dimensão, isso faz com que ele reveja o seu discurso curatorial. Então, é um processo de troca, é um processo intenso, né, que também tem muitas disputas, tem muitos embates, mas no final o resultado ele acaba sendo muito rico. E aqui eu gostaria, eu acho que vale a pena a gente mencionar, isso é uma luta da professora Cristina Bruno desde sempre, né? Então ela desde o antigo PH, ela entende a educação como uma área e um processo integrado a todas as outras dimensões desse processo curatorial museológico, né? Não é uma atividade que está relacionada com o fim, né? Não é somente, gente, a exposição está para abrir, vamos lá, educadores, bora estudar que daqui a pouco vocês vão receber escolas. Não, você está desde o início ali debatendo, ajudando na seleção do acervo, trazendo questões, olha, talvez esse tipo de texto não vai funcionar, porque a tipografia, ela está ruim, né, para quem tem baixa visão, enfim, então acaba contribuindo bastante para o processo educacional como um todo. E essa última exposição que está em cartaz, eu já deixo aqui também a dica para quem ainda não visitou o MAI, é a exposição Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Cainguém, Guarani-Andeve e Terena, e foi justamente isso. Durante 2 anos, o educativo acompanhou todo o processo, junto com a professora Marília e com outros colegas da instituição, com os parceiros indígenas, pensando, né, como que seria a plataforma educativa para essa exposição autonarrativa, né? Então, os museus universitários têm esse potencial. É algo que não acontece em todos os museus universitários, acho que vale a pena também a gente frisar, mas eu acredito que é um movimento importante que a educação museal ela deve pleitear e ela deve também sensibilizar, né? Precisamos fazer parte desses processos, né? Todos nós somos curadores, né? O trabalho de mediação, ele é um trabalho de curadoria, né? A gente faz curadoria o tempo inteiro, olha que chique, né? Então, uma visita mediada, ela é uma curadoria, ela é um recorte, e ela é um recorte também com o público também faz seleções, ele faz apropriações desse discurso, então precisamos potencializar isso, né? Então o MAI ele tem essa característica que é muito interessante e que traz muitos benefícios, assim, para o trabalho com o público. Acho que isso se reflete na qualidade das ações que o público tem acesso. E até pensando na questão de formação profissional, que a gente conversou um pouco lá atrás, conhecer processos outros dos museus, além, né, do processo de extroversão e contato com públicos, compõe, né, a trajetória profissional. Então, talvez o adolescente lá, o jovem que está ingressando no museu agora, pelo educativo, conhece outras áreas de atuação profissional através desse contato, né, com um contato integrado com as outras equipes. E, de fato, faz muita diferença. Eu acho que vale a pena também os museus, a gestão, né, se desprender um pouco dessa tradicionalidade que a gente também comentou, para abrir espaço para ouvir os educadores nesses processos de concepção, sim. Tanto, não só, isso pode se estender não só aos museus, mas aos centros culturais aí que tem, por exemplo, suas equipes educativas relativamente fixas, assim, e aí eles só recebem também, mesma coisa, acho que é o suprassumo disso, eles só recebem o conteúdo ali da exposição, estuda um pouquinho e já vai recebendo o público, né? Só vê a exposição quando tá pronta. Aqui em São Paulo acontece bastante. Ainda mais, enfim, por outras questões de características específicas desses lugares que abrigam exposições temporárias, né? Mas os museus têm muita margem para que isso aconteça. Tem que querer. Tem que fazer sentido, tem que querer, né? E aí já acontece, né, em algumas instituições, essa nova exposição da Pinacoteca, né, a exposição do acervo século, acho que é 19 e 20, assim, também teve a participação do educativo, não sei dizer em que medida, se foi desde o início, se foi assim ou assado, aí teríamos que entrevistar alguém de lá, mas eu digo da minha experiência, quando começou-se a falar sobre uma nova proposta de exposição, então
a gestão disse, vamos incluir a equipe de educadores e ouvi-los, ao menos. Não sei se atender todas as demandas, né? Mas abrir um caminho para a escuta interna. E aí volta no que você disse sobre educação museal interna, né? Enfim, assunto delicado. Mas eu achei bem legal. Eu não tinha conectado os assuntos, né? Quando você propôs a gente conversar sobre educação museal e processo curatorial no MAI. Eu não tinha conectado que seria concretizado dessa maneira. Foi bem legal. Adorei. Que bom. Muito bem, Museanders, estamos caminhando para o fim desse episódio, mais um episódio magnífico desse tema que a gente ama tanto, e a gente nem puxa sardinha, deu para perceber que a gente não puxa sardinha para o lado da educação museal, somos imparciais, neutros, risada irônica. Antes da gente dizer tchau, vamos às indicações. Vocês têm indicações? Aliás, eu gostaria de indicar o episódio da Tereza, que a gente comentou aqui, o vídeo que o Gu comentou do rei sentando no trono, afinal de contas pertence à família dele, maravilhoso ele sentando no trono, nada mais justo. E a gente comentou do episódio da Fernanda também, né, sobre sustentabilidade. Então a Tereza vai falar de arqueologia e de como ela trabalha a arqueologia e os desdobramentos disso, e é o episódio da Fernanda sobre o tema dessa última semana de museus, sustentabilidade em museus. Tá muito legal, tá bom? Essas são as minhas indicações por enquanto. Gu, tem alguma indicação? Eu tenho indicação de vocês visitarem o MAIUSP. Boa, Gustavo. Imprescindível! Sim, eu tive minha experiência visitando lá, infelizmente não consegui pegar o educativo, né? Eu saí de Guaianazes pra ir pro MAIUSP só pra visitar lá, porque eu falei, não, agora tá abrindo de fim de semana, de sábado, eu tenho que tomar vergonha na cara e visitar. Aí eu falei, bom, vou visitar. Porque até um tempo atrás vocês não estavam abrindo de sábado, né? Aí eu não consegui visitar. E o MAI aqui é sempre parceiro com a gente no Instagram, o pessoal compartilhando as coisas, tudo com a gente. A gente tá sempre se referenciando lá no Instagram, né? Então um beijo pro pessoal da social media aí do MAI. E eu falei, não, tem que tomar vergonha na cara e ir lá visitar, né? E visitei, vi a exposição lá. E eu achei muito legal que na exposição você tem peças que você pode pegar na mão, né? Tem um arco que você pode pegar na mão. Tô soltando aqui, vai que não era pra pegar. Mentira, era assim. Tinha a plaquinha lá tátil. Tinha a plaquinha tátil lá. Sim, tinha a plaquinha lá que a gente podia pegar. Então, tinha um arco, tinha também um monte de coisa assim. Eu achei bem interativo isso, eu gostei bastante. E da história também, de como foi adquirido o acervo, né? Que da década de 50, se eu não me engano, que vão lá aqueles dois pesquisadores. E então, eu achei muito incrível. É um espaço pequeno, né? Eu acredito eu que não seja o maior museu da USP, mas é um espaço relativamente pequeno e que tem bastante coisa ali. Eu matei umas 3 horas lá dentro. Fiquei umas 3 horas, 3 horas e meia só lendo ali e foi incrível. Eu sozinho, né? Lá, imagina se tivesse acompanhado assim, tanto de uma outra pessoa que visitasse comigo ou do educador, acho que a conversa ia longe. Que legal, Gustavo. Olha só, gente, não foi combinado, hein? Legal, Gustavo, obrigado, viu, aí pela indicação do MAI. E pegando a deixa das indicações, eu tô terminando um livro aqui, que inclusive tá aqui em cima da bancada, aqui, é muito legal, que é O Som do Rugido da Onça, não sei se vocês conhecem, da Micheline Verunsky. É um livro incrível, né? Ela é escritora, ensaísta, historiadora, e ela pega um fato histórico, que foi a visita dos naturalistas Spix e Matthews, no século XIX, pela Amazônia, e na viagem deles, eles levam crianças indígenas para a Europa, né? Então, dentro desse processo colonial traumático. E ela pega esse fato e traz isso a partir de um romance, mas da perspectiva das crianças indígenas. É incrível, gente. Assim, gente, muito
muito maravilhoso, né? Ela faz esse giro decolonial e tenta abordar essa questão a partir do olhar da criança que foi ali raptada, né? Que foi vendida e está sendo levada para a Europa. Então vale muito a pena. É um livro assim muito impactante, né? E de preferência não leio à noite, porque eu geralmente estou lendo à noite e você fica com a cabeça mil. Ai, meu Deus. E uma outra dica que eu já comentei aqui um pouco antes, mas no MUBI tá com essa exposição em cartaz, Pedra Viva, Serra da Capivara, o legado de Niedton, que é essa super arqueóloga para arqueologia brasileira, que implantou lá o parque na Serra da Capivara, no Piauí. E, bom, o Piauí pra gente, né, não é uma localidade assim muito fácil da gente chegar para conhecer lá a região, vale muito a pena conhecer também, mas a gente pode aqui em São Paulo, então, entender um pouco desse trabalho de décadas da arqueologia naquela região, mostrando esse processo de ocupação da área há pelo menos aí 50 mil anos antes do presente. E é uma exposição que também dialoga com a arte contemporânea, a gente tem obras de artistas atuais, tem material arqueológico, e o MUBI em si, ele é um espaço incrível, né? Eu gosto bastante ali daquele prédio, é muito legal, né? Fica ali na Rua Augusta, do lado do MIS. Aproveita e já visita o MIS também. Se eu não me engano, agora tá com uma exposição da Tina Turner. Não, né? Bom. Vou pesquisar aqui. Eu vou pesquisar e confirmo. E é isso, gente. Bom, eu quero agradecer imensamente vocês. Pessoal, a gente tá aqui, ó, vocês nem sabem, nem imaginam que hora é, né? Então, prestigiem esse podcast, que essa turminha aí é uma turminha incrível, super dedicada e tá, de fato, fazendo a palavra museal circular em outros canais, né? Em outras situações e fazendo com que a gente se conecte com esse tema em outros momentos, né? Como eu comentei, na academia, lavando uma louça, limpando a casa, ou mesmo só aproveitando para ouvir os colegas e prestigiando os colegas que têm participado. Então, muito parabéns, gente. Vocês estão aí, né, na linha de frente nesse movimento de divulgação da nossa área e de tudo que está relacionado ao campo museal, né? Fico muito feliz, né, de ver o trabalho de vocês e estou aqui seguindo e também vou ficar enchendo o saco de vocês, indicando e também os colegas, falando, olha, gente, vão lá participar, né? Pode deixar que eu vou fazer um trabalho de marca, assim, né? Pode mandar que a gente aceita. O pessoal participe, tá bom? Quer. Com certeza. Ó, a exposição desculpa, vou falar. Pode falar. Eu vi aqui, a exposição é da Tina Turner mesmo. Tina Turner, uma viagem para o futuro. Vai até dia 9 de julho. Ah lá, olha só, pra quem curte, marcou a época, aí já entrega a idade, né? Falar, Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tempo é uma construção social. A idade também, tá tudo certo. Enfim, eu queria agradecer pelos elogios e pela presença, por ter aceitado conversar com a gente, por ter dado certo o convite. E o papel, né, do Museando, né, Gu, é botar esses assuntos em circulação mesmo. A gente preza muito ao máximo que a gente consegue, por enquanto, deixar tudo acessível, né, os nossos conteúdos disponíveis para que as pessoas possam dialogar com a gente, ouvir e aprender sobre os assuntos, brisar também sobre os assuntos, dar risada, e, enfim, e trazer coisas novas pra gente também. Gostamos muito de receber ouvintes aqui, então, se você está nos ouvindo e quer conversar com a gente, é só mandar uma mensagem, e agradeço de novo, e muitas vezes, a troca, a conversa, a escuta também que a gente tem aqui. É sempre muito bom estar entre educadores e trazer a consciência, o nosso papel de escuta, apesar de sermos criaturas que precisamos conhecer muitas coisas, né, de ter muitos conteúdos, né, mas principalmente a gente sabe muita coisa para conectar muita coisa, e a gente conseguiu aqui criar várias conexões muito, muito, muito legais. Então eu sou sempre muito grata aos encontros que essas conversas, esse podcast proporciona. Muito, muito obrigada mesmo, Maurício. Valeu, eu que agradeço. Gu, quer dar um tchau? Eu quero.
quero um tchau pra vocês, meu querido. Também muito obrigado, Maurício. Sempre bom receber as pessoas aqui para conversarem. Assim, assuntos tão importantes, né, como a educação museal. E eu acho que... assim, nosso foco na hora de gravar Museando, né, é sempre gravar sobre diversos assuntos. Mas não tem jeito, né? Tem coisas que a gente acaba direcionando mais. Porque é o que tá tanto no dia a dia da Mari, da Ju. No meu também acaba tanto. E é isso. A gente tenta abordar vários assuntos, mas o educação museal é aquele que tá no coraçãozinho, né? Então, inclusive, por isso... E os museanders pediram. Os não é só clubismo. Pediram sim. Pediram nas nossas... Fiquem atentos aí às nossas enquetes no Instagram, viu? Lá a gente segue a risca que vocês falam. Uma coisa... E outra coisa, falando em educação museal, o primeiro encontro de educadores museais, né? Primeiro encontro de educação museal que vai ter lá em Cachoeira, na Bahia. E será que a gente já pode falar, Mari? Será que a gente já pode falar o que vai acontecer? Spoilers. Pode. Conta aí. Nós estaremos no dia 6, das 9 a meio-dia, lá em Cachoeira Paulista não, Cachoeira na Bahia. Nós vamos estar lá na mesa 3, falando sobre o nosso projeto, junto com outras pessoas incríveis aí. Então, se vocês estiverem no primeiro encontro de educadores museais e não forem participar de uma mesa, assim, estiverem lá no dia, vai lá na mesa 3 pra gente conversar um pouquinho, pra gente trocar uma ideia, beleza? E é isso. É isso então, Museanders. Agradeço também a vocês, nossos queridos ouvintes. Sem vocês também, isso aqui perde um pouco do sentido. Então, muito obrigado por ouvirem esse episódio, que possamos gravar sempre mais. É isso. Então, a educação museal, os museus universitários e a Museando seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!